Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre o senso de merecimento e desmerecimento. Nós sabemos que muitas pessoas trazem consigo pensamentos negativos sobre si mesmo. E muitas vezes essas pessoas elas se qualificam como desmerecedora de algumas coisas em sua vida. A nossa formação de caráter e a nossa formação emocional, ela vem carregada de valores os quais denominam muitas vezes aquilo que nós merecemos e não merecemos. De repente, lá na nossa infância, na nossa adolescência, nós fomos tão desmerecidos, digamos assim, pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelos nossos professores, por alguém que passou em nossas vidas, que nos deixou com essa sensação de não merecer, né? Ou mesmo, eu não sou capaz de conseguir isso, eu não sou capaz de chegar onde desejo. Então, a gente tem esses pensamentos de desmerecimento e que às vezes a gente vai levando com a gente para o resto da nossa vida e nos colocando mesmo nessa posição de desvalor. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse assunto. Nós precisamos entender que esses pensamentos, eles podem ter surgido lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, mas que eles não precisam se manter para toda a eternidade enquanto vivermos. Eles podem ser ressignificados, nós podemos dar um valor para esses pensamentos diferentes. E isso é nos colocando mesmo na posição de que nós merecemos aquilo que nós queremos e aquilo que muitas vezes nos é oferecido. Porque quando nós nos colocamos numa posição de desvalor, de desmerecimento, qualquer coisa que o outro nos oferece, a gente vai aceitar sem questionar, porque nós não sabemos o nosso valor, nós não sabemos o nosso merecimento. Então, nós precisamos nos validar todos os dias. Nós precisamos ter consciência de que nós merecemos muito e de que nós podemos ir ao encontro daquilo que nós realmente merecemos. Então, nós precisamos tirar do nosso pensamento coisas do tipo: eu não sou boa o bastante, eu não vou conseguir realizar isso, eu não vou conseguir conquistar isso. Isso não é para mim. Quem disse que não é para mim? Se eu tenho consciência de que eu posso chegar onde eu quiser, que isso só depende de mim, eu preciso ressignificar esse pensamento de que isso não é para mim. Isso é para mim sim, porque eu quero isso para mim, eu mereço isso. Eu não consigo. Você tentou? E se você tentou e não conseguiu, você tenta novamente. E tenta quantas vezes for necessário. O que não pode é você desistir diante dos obstáculos, porque obstáculos, empecilhos, eles sempre vão existir em nossas vidas. Muitas vezes vão nos desestimular, mas se nós sabemos onde nós queremos chegar, se nós temos um propósito e se nós sabemos o que nós merecemos, nós vamos em busca daquilo que nós sabemos que é para nós e que nós queremos em nossas vidas. E eu não digo somente de coisas materiais, não, mas também do merecimento do outro. Do que você merece naquela relação. Você merece atenção, você merece respeito, você merece amor, você merece ser tratada com dignidade, você merece ser tratado com reciprocidade, você merece ser tratado com empatia. Então você sabe
o que você merece. E quando você sabe o que você merece, você não aceita menos do que você merece, porque você sabe o seu valor. Então a gente precisa sair daquela posição de desmerecimento. Eu só mereço esse tipo de relação. Eu só mereço esse tipo de pessoa. Eu só mereço estar nessa relação abusiva, nessa relação tóxica, porque eu não consigo algo melhor do que isso. Não, eu consigo sim algo melhor do que isso. Eu sei que mereço porque eu quero isso para minha vida. Então, mais uma vez, falando novamente nos nossos vídeos sobre a necessidade do autoconhecimento, que muitas vezes você não tem, mas que você precisa buscar. Porque quando nós temos autoconhecimento, nós temos autovalor, nós temos autonomia, nós temos autoconfiança, nós temos autovalorização, nós temos amor próprio e nós não aceitamos menos do que nós merecemos. Porque nós sabemos o que nós merecemos e o que nós queremos. Então, esses pensamentos de menos-valia, de desmerecimentos que em algum momento surgiram na nossa vida por alguma vivência ou porque alguém nos fez acreditar nessa fala, eles precisam ser ressignificados na nossa vida. Eles precisam ser trabalhados e nós precisamos ter consciência de que aquilo que nos foi passado não é verdade absoluta, que nós podemos mudar essa realidade. Então, nós precisamos nos colocar na posição realmente de estar merecendo aquilo que nós estamos recebendo. Porque muitas vezes as pessoas nos dão alguma coisa e acham que está dando muito. Porque nós acostumamos a receber aquele pouco que o outro tem a nos oferecer. E quando você vai para um processo terapêutico, o psicólogo ele vai permitir que você crie um vínculo maior com você mesma. Que você se conheça, que você entenda o que é que você realmente merece, o que você realmente quer e deseja para a sua vida. E quando você se fortalece, quando você se conhece, quando você começa a descobrir realmente qual é o seu valor, você não aceita menos do que você realmente quer para a sua vida. Nós não podemos nos acostumar com qualquer coisa. Nós não podemos nos acostumar com o que o outro acha que nós merecemos. Nós precisamos nos colocar na posição que nós desejarmos estar. Nós precisamos reconhecer o nosso valor. Nós precisamos reconhecer o que é que nós realmente merecemos. E não é somente o outro que perde. Nós podemos também perder com as nossas escolhas. Muitas vezes eu vejo alguma mulher numa relação, ela se coloca na posição mesmo de desmerecimento, de receber migalhas de atenção, de amor, de carinho. E aí, quando ela sai daquela relação, o parceiro sempre fala assim, você não sabe o que perdeu. Ué, o que é que eu perdi? Eu perdi amor próprio, eu perdi autoconfiança, porque eu estava em um relacionamento submissa, onde eu validava o tempo todo o outro, onde eu valorizava o tempo todo o outro, e me desmerecia. Tanto é que eu aceitava migalhas achando que eu estava em um prato, em um buffet completo.
Então, quando você não se conhece, quando você não se valida, quando você não sabe o que você quer para a sua vida, realmente, as migalhas que o outro vai oferecer vai parecer ser muito. Mas quando você se conhece, quando você sabe do seu valor, você sabe o que é muito e o que é pouco. Você sabe o que você merece e o que você não merece. Então você precisa perder esse senso de desmerecimento. Você precisa se validar, você precisa trabalhar esses pensamentos disfuncionais, essas crenças que entraram na sua vida e torna você uma pessoa desmerecedora de algumas coisas. Nós não podemos, de jeito nenhum, nos acostumar com aquilo que nós não merecemos. Nós precisamos acostumar a buscar aquilo que nós realmente desejamos e merecemos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja no relacionamento, seja com questão a bens materiais. Nós precisamos buscar aquilo que nós merecemos, que nós queremos, e não aceitar aquilo que nos é imposto, aquilo que o outro diz que nós merecemos. Nós não nascemos para receber menos do que nós merecemos. E nós precisamos ter consciência disso. E se nós não conseguirmos ter essa consciência sozinho, que nós possamos buscar autoconhecimento para que esse autoconhecimento nos permita se valorizar, que nos permita ter autoconfiança e que nós possamos fazer as nossas escolhas de forma consciente. E que nós jamais nos colocamos em posição de inferioridade ou de desmerecimento, porque nós valemos muito. E só nós sabemos o nosso valor, porque nós somos sensacionais nas nossas individualidades, nas nossas particularidades, e nós precisamos entender que somos pessoas responsáveis pela nossa felicidade. Não coloque a sua felicidade na mão de ninguém, porque ninguém é capaz de fazer você feliz se você mesma, você mesmo não souber fazer se sentir feliz, completo e realizado. Um abraço e boas reflexões.